Lefi suede ayaulela mema. Deus é fiel, aleluia, amém? Eu quero trazer nessa noite uma mensagem que o meu tema eu vou colocar como constrangimento. E o constrangimento, ele é quanto à nossa forma de falar, pensar, agir. Resumindo, é quanto ao nosso procedimento e comportamento. E eu enumerei 10 pontos, o que é constrangimento. Primeiro lugar, aperto. Segundo lugar, compressão. Terceiro lugar, situação ou estado de quem foi constrangido. Quarto lugar, violência ou coação. Quinto lugar, insatisfação. Sexto lugar, desagrado. Sétimo, descontentamento. Oitavo, acanhamento. Nono, timidez. E o 10º é embaraço. Então nós vamos usar, não a epígrafe dessa história, mas do versículo 10 de 2 Reis, capítulo 5, e vamos narrar e vamos falar sobre esse tema. E diz aqui o versículo 10 em diante: Então Eliseu mandou um mensageiro dizendo: Vai-te lave 7 vezes no Jordão, e a tua carne tornará ficar purificada. Porém Naamã muito se indignou e foi-se. E eis que dizia consigo: certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpa, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não o faria? Quanto mais ele te dizendo: Lava-te e ficarás purificado. Então ele desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como carne de um menino e ficou purificado. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele. E eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, peço-te que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: Vive o Senhor, em cuja presença estou, que nunca tomarei. Me incitou, ou seja, insistiu com ele para que tomasse uma bênção, mas ele recusou. E disse Naamã: Seja assim, contudo, que se dê a esse teu servo uma carga de terra, uma carga de terra de um jugo de mula, porque nunca mais oferecerá esse teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o teu servo, quando meu senhor entrar na casa de Rimão para lhe adorar, ele e se encostar na minha mão, e também me tenha que encurvar na casa de Rimão, quando assim ele entrar na casa de Rimão, nisso perdoa o teu servo. E ele disse: Vai-te em paz. Bom, amado, conforme eu falei, constrangimento, dentro do que eu já dei alguns itens, que é aperto, né? É compressão, é situação ou estado de quem foi constrangido, violência, ou coação, ou insatisfação, desagrado, descontentamento, ou acanhamento, timidez ou embaraço. Então nós podemos observar, o primeiro constrangimento foi por causa do seu orgulho, que fala no versículo de 10 a 12, né? E narra que por causa daquele orgulho, daquela arrogância, do seu posicionamento, ele teve o seu argumento, já como já falei muitas diversas vezes, que tem os seus conceitos na argumentologia, que reforça a conceituologia. Muitas pessoas é formado nessa faculdade de arqueologia.
Por isso elas não querem se submeter. Muitas das vezes querem falar, não querem ouvir, querem ensinar, não querem obedecer. E às vezes vai sofrer constrangimento pelas suas posição, que nem sempre é coerente, é certa, ele está superior a tudo que ele acha ou que ele pensa. E foi o constrangimento dele dizer: os rios de Damasco são superiores, que são Abanas e Farpa, e defendeu e inferiorizou o rio de Israel. Ele inferiorizou, ele falou que os rios que ele tinha lá na Síria era superior. Bom, o segundo constrangimento foi por causa da sua indignação e foi exortado e constrangido não olhar mais para o lado errado, para poder visualizar o certo. Como assim? Foi o seu servo quando orientou o seu senhor em sua decisão e postura. Os irmãos estão me entendendo? Porque muitas das vezes é o que eu disse, queremos falar, não queremos ouvir, queremos ensinar, não queremos aprender, não nos submetemos, não respeitamos certas situações, porque somos formados na faculdade de teologia, temos a nossa conceituologia e temos a argumentologia para rebater, refutar. Bom, o terceiro constrangimento foi, ele agora teve mais o constrangimento, o primeiro lugar desse constrangimento que ele teve que confessar e dizer: há um só Deus em Israel. Segundo lugar, segundo ponto foi: não faria mais sacrifício a outros deuses. Tá? Quarto, a atitude que teria que tomar em razão da sua condição e posição, que se tornou constrangimento. Ele era comandante e sendo agora comandado. Como assim? O versículo 18 nos diz isso, que agora ele teria que entrar na casa de Rimão para adorar com o seu senhor, porque ele se apoiava com a sua mão e se encurvava. Ele tinha que fazer isso com seu rei. Ele era comandante, mas era súdito, era comandado. Então, um grande constrangimento, meu amado, agora não foi mergulhar no Rio Jordão, conforme ele inferiorizou. Não foi porque ele era leproso e agora foi curado. Não estava se falando de passado da vida dele. Não foi porque ele foi orientado pelo seu servo. Nem foi porque ele, sendo comandante e sendo agora comandado. Mas sim, ter que se prostrar no templo de Rimão. Não para adorar, mas ter que acompanhar o seu senhor. E isso foi um constrangimento maior para ele, que ele pediu que o servo, agora ele como servo, que Eliseu, o profeta, o perdoasse como senhor dele. Irmão, às vezes somos julgados em atuação em certas situações por causa de posição que temos que enfrentar. E estamos vivendo e não queremos, mas temos que obedecer porque somos administrados e comandados, conforme foi o caso dele. Agora, eu quero que você faça uma reflexão agora, nesse encerramento dessa mensagem, que é instrutiva. O respeito e o caráter. O respeito que ele falou, que agora ele reconhece que só havia um Deus, que era em Israel, que não faria mais sacrifício a outros deuses, senão o Deus de Israel. O caráter dele foi que perdoasse ele quando entrasse no templo de Rimão, não para adorar, mas para acompanhar o seu rei e ter que se encurvar como a regra da ética, da conduta, do costume, ele teria que fazer, porque ele era súdito, mesmo sendo ele comandante. Então, entenda isso, respeito é pela frente. É a atitude demonstrada que a pessoa tem tete a tete. E o caráter é a atitude também demonstrada na ausência. Não há uma deformidade. Olha, para que você entenda uma mudança como houve nele,
uma porta só se abre de dentro para fora. Para ter uma mudança, a porta só se abre de dentro para fora. Foi por isso que ele foi constrangido, falando do rio, inferiorizando o rio de Israel. Ele saiu com seus pensamentos, com seus argumentos, mas depois da realidade de que ele enfrentou e viu que o seu conceito, que a sua axiologia, que não era princípios básicos e éticos dentro da situação que estava vivendo, mas o maior constrangimento foi esse. Ter que se submeter a uma situação que não estava do agrado, do acordo dele, mas ele teria que fazer. Então, meu amado, entenda isso. Uma mudança, para começar na nossa vida, essa porta, ela tem que abrir de dentro para fora. Nós temos que mudar o nosso conceito, a nossa argumentologia, a nossa axiologia e ceder para entender, para compreender e proceder conforme o dever de honestidade, não só na frente da pessoa, mas a atitude demonstrada também na ausência da pessoa. Que Deus possa nos abençoar. E eu afirmo que Lefi é suede ayau lela mema. Deus é fiel, aleluia. Amém. Tenham todos uma boa noite.